Glória a Deus, igreja, amém? Quantos estão felizes com Jesus? Tem crente pentecostal aqui? Cadê os tocha? Cadê os canela de fogo? Queridos, é com muita honra que nós estamos aqui. Como foi dito aqui pela dupla, Wellington Valquíria, eu sou pastor Leandro, sou pastor de igreja na cidade de Pedra do Indaiá, onde a gente desenvolve um trabalho ali para a glória de Deus. Está me acompanhando também alguns obreiros, Fernando, Marcos, Márcia Helena e a dupla que acabou de cantar também. Quero estender meus agradecimentos a todos os príncipes e princesas de Deus que estão aqui. Pastor Edu Ramos, que nos deu essa credibilidade de estar nesse grande congresso, e a você que saiu da sua casa e veio aqui também nos prestigiar. Também sou um dos representantes da Combreche, que vai acontecer um dos maiores eventos em Brasília, Combreche Brasílias em Chamas. O bispo Genivaldo José não pôde estar presente aqui por causa do evento que acontecerá em fevereiro, mas nos mandou aqui para representar Brasília, que acontecerá esse grande evento dia 26 de fevereiro a 4 de março. Então nós somos uns representantes aqui em Minas Gerais do Combreche. Então vai meu abraço para o bispo Genivaldo José e a todos, amém? Meus queridos, eu quero ser bem rápido e objetivo. Eu quero trazer uma palavra ao seu coração. Aqueles que estão aqui, por gentileza, abra sua Bíblia comigo no livro de Gênesis, capítulo 37. O tecladista consegue me acompanhar? Amém, glória a Deus. Pode deixar o fundo aí. Gênesis capítulo 37. Quem achou vai dando glória. Gênesis capítulo 37, verso de número 5. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Teve José um sonho e o relatou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouve este sonho que tive. Atavamos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Agora eu quero que você vá lá para o versículo de número 20, por favor. Versículo de número 20. Diz assim: Vinde, pois, agora, e matamo-los, e lançamo-los numa dessas cisternas. E diremos: um animal selvagem o comeu, e vejamos o que lhe darão seus sonhos. Só até aqui, sente-se dando glória a Deus. É o suficiente para Deus falar conosco. Amados de Deus, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, quando nós olhamos para a história que Gênesis capítulo 37 vai narrar, é uma história conhecida e muito bem interpretada, pregada por homens e mulheres de Deus. Mas é um texto que nos traz várias lições, ensinamentos e aprendizados. A Bíblia vai dizer acerca de José, filho de Jacó. A Bíblia vai dizer que José teve um sonho, e por causa deste sonho, a Bíblia vai dizer que José vai relatar aos seus irmãos acerca dos seus sonhos. Ora, a Bíblia é bem clara em dizer que os seus irmãos passaram a odiá-lo ainda mais. Quando eu olho para esse texto, nós já descobrimos que José já não tinha uma boa convivência com os seus irmãos. Nós sabemos e vemos aqui que José já não era muito visto pelos seus irmãos, pelo fato dele trazer notícias dos seus irmãos ao seu pai. A Bíblia diz que José, os irmãos o odiaram ainda mais. Isto quer dizer que José já era odiado pelos seus irmãos. A Bíblia vai dizer que José já não era bem visto pelos seus irmãos. Agora, quando José vai relatar os seus sonhos,
os seus irmãos passam a odiá-lo ainda mais. Agora, José é perseguido 2 vezes. Eu já quero abrir um parênteses aqui. Tem gente que não vai gostar de você simplesmente pelo fato de você existir. Tem gente que não vai com a sua cara pelo simples fato de você existir. E o que você deve fazer? Você tem que ignorar e continuar acreditando naquilo que Deus colocou no seu coração. Você tem que continuar andando por aquilo que Deus colocou no seu coração. Foi diferente com José. A Bíblia fala que José já era odiado pelos seus irmãos. Agora José vai ser lançado em uma cisterna. A Bíblia diz que por causa de um sonho, José é lançado em uma cisterna. Olha para cá e deixa eu interpretar isto aqui para você. O fato dos irmãos jogar José em uma cisterna não foi pelo fato deles saber que José seria governador. Não é isso. Porque nem José e nem os seus irmãos sabia do real propósito de Deus. José apenas tinha sonhado, mas não sabia que seria governador. Então, por que, pastor, os seus irmãos o perseguiram? Ora, os seus irmãos o perseguiram porque os seus irmãos acreditavam que José sentaria na cadeira do seu pai Jacó. É por isso que os seus irmãos agora vão tramar contra José, porque os seus irmãos temem. Quando José conta um sonho, os seus irmãos temem que José sente a cadeira de Jacó. A preocupação dos irmãos de José não era com o trono no Egito, porque eles não sabiam. A preocupação dos irmãos de José é por a cadeira do seu pai Jacó. E agora começa uma disputa. E o que vai acontecer? Os seus irmãos vão armar um plano para tirar José da jogada. Os seus irmãos vão arquitetar um projeto maligno para interromper o projeto de José. Eles estão acreditando que eles estão tirando José da cadeira de Jacó. Mas eles não sabem que o sonho de José vai muito além de uma simples cadeira na casa de Jacó. Os sonhos de José vai muito mais além do que apenas uma cadeira na casa de Jacó. O sonho de José é de uma provisão, é de uma ajuda divina sobre Israel. Por que eu digo isso? Porque se você analisar as escrituras, em Gênesis capítulo 12, você vai ver que lá atrás Deus já tinha feito uma promessa para Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ora, Deus, que é onisciente, onipresente e onipotente, Ele sabe de coisas que vão acontecer que você ainda não sabe. Deus, vendo que sobre Israel vai vir uma fome, o que Ele vai fazer? Ele vai levantar o mais pequeno, Ele vai levantar o mais jovem, Ele vai dar um sonho a José. Seus irmãos agora estão olhando para José e estão tramando: nós precisamos tirar José da nossa cadeira. Nós precisamos tirar José da cadeira do nosso pai Jacó. Mas só que eu tenho uma notícia nesta noite para mim e para você. Tem gente que está te perseguindo. Tem gente que está arquitetando planos para interromper os seus projetos. Mas eu quero dizer que eles não sabem que eles estão colaborando para o propósito de Deus na sua vida. Eles estão colaborando. A cisterna não está deixando José mais distante da cadeira. Não, a cisterna está deixando José mais próximo do propósito. O que é isto, pastor? É porque quando Deus quer, Ele usa até os seus inimigos para te promover para o propósito que Ele tem na sua vida. Agora, José é perseguido pelos seus irmãos. Agora,
José é odiado 2 vezes mais pelos seus irmãos. E agora, os seus irmãos vão lançar o menino em uma cisterna, acreditando sim que estão interrompendo os sonhos de José. Agora, tiramos José da cadeira de Jacó, mas o sonho de José era uma provisão divina sobre Israel. O que esperava José não era apenas uma cadeira de Jacó. O que esperava José era um cargo que não existia no Egito. Não existia cargo de governador. Mas Deus faz questão de criar coisas que não existem para abençoar aqueles que perseveram. Agora, José é lançado em uma cisterna. Seus irmãos acreditam que estão distanciando José do propósito, mas eles não sabem que estão deixando José cada vez mais perto da cadeira que Deus prometeu. Agora eles falam: nós vamos lançar José em uma cisterna e agora nós vamos matá-lo. Não, aliás, nós vamos dizer que um animal o matou. Agora vende José para ser escravo no Egito. José agora sai de uma cisterna. José agora vai como escravo para o Egito. Mas eu entendo que quem tem promessa, eu entendo que quem tem o brilho do Espírito Santo, aonde ele chega, ele é diferenciado. Aonde ele chega, ele é diferente. Ele tem um brilho diferente. Ele fala diferente. Ele anda diferente. Tem um brilho diferente. E é isto que vai acontecer dentro do Egito. Quando ele chega para ser escravo, Potifar vai olhar para todos, mas Potifar vai ver em José algo que ele não viu nos outros. Potifar vai ver em José algo diferente e vai dizer: é você que vai para a minha casa, é você que vai governar a minha casa. E quando eu digo que nós temos um brilho diferente, e o crente é diferenciado por aquilo que ele carrega, que é o Espírito Santo. O menino saiu de uma cisterna. O menino agora está sendo escravo dentro do Egito. Agora está com a incumbência de cuidar das coisas de Potifar. Mas só que o menino cresce. A Bíblia vai dizer, amados de Deus, que aonde José coloca a mão, Deus era com ele. A Bíblia diz, e o que José fazia, Deus era com ele. Mas José estava no território inimigo. Mas quando tem um servo, Deus abençoa. Por amor de José, o Egito vai ser abençoado. E o que vai acontecer? José vai como escravo, se torna o mordomo da casa. José vai preso, mas dentro da prisão, José ainda continua tendo um espírito de excelência. Seus irmãos estão acreditando: acabou, tiramos o menino da jogada, a cadeira é nossa. José foi vendido. E Jacó está acreditando que José estava morto. Mas só que Deus está usando processos, Deus está usando etapas para promover José para o maior propósito da sua vida. Eu não sei a forma que você entrou aqui, eu não sei o que você carrega, eu não sei quais são os traumas, e talvez você está dizendo: pastor, estão me perseguindo, pastor, estão tentando parar o meu ministério, pastor, não acredita no meu ministério, pastor, tem gente abrindo cisterna para mim, pastor, tem gente abrindo cova para mim, pastor, tem alguém tramando contra a minha vida. Mas vai uma palavra do trono de Deus para a sua vida. Os seus inimigos estão acreditando que estão matando os sonhos de Deus na sua vida. Mas eu vim aqui como profeta de Deus falar para você que os seus inimigos não sabem, não imaginam que estão sendo usados por Deus para te promover para o propósito que Ele tem na sua vida. Querendo ou não, os seus inimigos vão ter que cooperar para o propósito que Deus tem na sua vida. Estão achando que estão caluniando, estão achando que estão tirando
tirando você, estão achando que estão interrompendo seus sonhos, mas do alto Deus está dizendo: vocês não sabem que está aproximando ela, que está aproximando ele. Quanto mais luta, quanto mais perseguição, quanto mais afronta, mais perto, mais perto, mais perto você está de alcançar os sonhos de Deus. Olha para cá. Tem certas perseguições. Eu vou dizer isso aqui: se você não for espiritual, você não vai pegar. Príncipes e princesas de Deus, tem certas perseguições que você não entende agora. Tem certas afrontas que você não entende agora. E se você olhar para a Bíblia e estudar o texto, você vai entender o que eu estou pregando aqui. Amado, se Deus revela para José o seu processo, a pergunta para mim e para você é: você acha que José aceitaria o chamado? Se Deus revelasse para José que ele seria jogado em uma cisterna, se Deus revelasse para José que ele seria acusado de assédio sexual, se Deus revela para José que ele seria preso e passaria ali anos em uma prisão, a pergunta é: você acha que José queria aceitar o chamado? Não. Por quê? Porque José ia ver o seu processo e ia desistir do propósito. Por isso que você não entende o que está acontecendo com você agora. Você não entende a luta que você está passando agora. Você não entende por que aquela porta se fechou. Você não entende por que talvez aquela pessoa foi embora. Você não entende por que alguém se intrigou com você. Mas é Deus dizendo: calma, o processo está te aperfeiçoando para o propósito que eu tenho na sua vida. Deus vai levantar José, e não só levanta José, mas lá na frente, no capítulo de número 43 ao 44, a Bíblia vai dizer que aqueles que jogaram José em uma cisterna, aqueles que jogaram José em uma cadeia, são os próprios que vão ter que olhar para José e vão ter que dizer: José, nós precisamos de você. Sabe o que é isso? As perseguições e as afrontas são preparo que Deus está preparando você para o propósito. Mas os seus inimigos vão ter que ver lá na frente o que Deus vai fazer na sua vida. Vão ter que ver que aquele projeto para tirar a sua vida não deu certo. Vão ver que tentou jogar o seu filho na droga, não deu certo. Lá na frente você vai entender o porquê de algumas perseguições passadas. Os irmãos de José, e aqui fecha o texto, aqui termina a mensagem. Os irmãos de José lá na frente, a fome vem sobre Israel. Passa-se os anos, passa-se o tempo. Quem está em Israel está acreditando. Jacó estava de luto, acreditando que seu filho estava morto. Mas eu acredito que tem chamada não morre. O que vai acontecer? Passa-se os anos, a fome vem sobre Israel, e os integrantes de Israel, os descendentes de Jacó, seus filhos, são obrigados a migrar para o Egito. Porque só o Egito tinha comida. Por quê? Porque José sabia governar muito bem aquilo que estava sobre a sua mão. Agora os irmãos de José vão ter que descer para o Egito. Vão ter que pedir comida. Vão ter que se humilhar. Vão ter que reconhecer. Na primeira instância, eles não conhecem José. Mas só que José se apresenta para eles. Crente não tem um poder vingativo com seus inimigos. Crente não tem um espírito de vingança com seus inimigos. Os irmãos de José falam: é você. Ele fala assim. Mas só que José fala uma das palavras mais bonitas de se ver. Vocês conhecem as escrituras e sabem o que eu vou dizer aqui. José, os seus irmãos falam: nós não somos dignos, nos prende. José levanta sua voz e diz:
Eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer todos vocês, porque se não fosse a perseguição, porque se não fosse a cisterna, ninguém pegou. Se não fosse a cadeia, se não fosse a afronta, se não fosse a peleja, se não fosse a dificuldade, eu não estaria aqui hoje para matar a fome de vocês. Eu não estaria aqui hoje para trazer provisão para vocês. Olha para cá e deixa eu profetizar algo na sua vida. Os seus inimigos vão ter que ver Deus na sua vida, e você vai ter que agradecer os seus inimigos por aquilo que eles fez para você, porque cada luta, porque cada cisterna, porque cada cadeia não matou você, porque cada afronta, porque cada fofoca, porque cada perseguição não matou você. Mas nesta luta você está saindo mais forte, nesta perseguição você está saindo mais forte. Os seus inimigos vão olhar para você e vão dizer: eu achei que você tinha morrido, eu achei que o crack tinha te matado, mas você vai dizer: eu não morri, mas sobrevivi para dizer que só o Senhor é Deus de Israel. Você vai ter que agradecer. Porque se não fossem os meus inimigos, pastor Edu Ramos, hoje eu não estaria nesse congresso. Mas eu agradeço cada inimigo que me jogou pedra, que desacreditou do meu chamado, que alguns anos atrás disse: é um cracudo, é um presidiário, vai morrer. Mas só que do alto de um monte, às 3 horas da manhã, alguém virou para mim e disse: filho, tu não é o que o povo diz, tu és pregador da minha palavra. Eu não entendi no momento. As pessoas me expulsaram, as pessoas me perseguiram, as pessoas se desfizeram de mim, mas eu não entendi no momento o que Deus estava querendo fazer. Mas quando eu entendi que Ele falou comigo, as perseguições, as afrontas e as calúnias são para servir de testemunho na sua vida. Alguém um dia disse na cidade que eu estava, as ruas que eu passava, alguém dizia: é cracudo, é viciado, é ladrão. Mas hoje, para a glória de Deus, eu tenho que andar na rua e meus inimigos têm que falar: é pregador, é pastor, é homem de Deus. Prega a palavra, fala a palavra, prega a palavra, fala a palavra. Só o Senhor é Deus. Olha para cá e já passa o microfone. Os seus inimigos não têm o poder de destruição sobre a sua vida, mas os seus inimigos têm o poder de te aproximar do propósito de Deus. E aqui eu deixo essa pequena mensagem para você. É só para aquecer, amém? Está só começando o congresso. Tem muito varão aqui para ser usado ainda. Tem muito homem de Deus aqui para ser usado, e mulher também. A fornalha está começando a aquecer. Quem tem promessa não morre. Só morre quando Deus quer. Então, seus inimigos estão colaborando. Certo dia passei na rua, uma mulher disse: mas você não é aquele rapaz que foi preso alguns anos atrás? E eu de terno, gravata e paletó, e com a Bíblia na mão. Ela disse: mas você está diferente. Você está falando diferente. Eu disse: é porque quando Deus quer, Deus pega as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É isso que Deus faz. Quando você se posiciona, quando você entrega a sua vida nas mãos de Jesus. E eu profetizo que um tempo novo de Deus está chegando sobre a sua vida. Eu profetizo, eu vim da cidade de Pedro do Indaiá, meu irmão. Eu não vim aqui animar a plateia. Eu não vim aqui ser pregador egocêntrico. Eu não vim aqui
trazer uma mensagem homocêntrica, eu vim dizer para você que só o Senhor é Deus. Eu agradeço ao pastor Eldo Ramos por esta rica oportunidade, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?